Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Eu quero te convidar a deixar o seu like e compartilhar este vídeo com muitas pessoas. O título desse vídeo é: O diabo está vencendo os cristãos? Essa é uma pergunta bem direta. E para responder esta pergunta, eu gostaria de ir para o tempo de Elias. O tempo de Elias, a estratégia é sempre a mesma. Você vai ver como se repete a estratégia. Porque o nosso inimigo sabe que dá certo, então ele repete a estratégia geração após geração. No tempo de Elias era um momento decisivo. A nação passaria por um avivamento. A nação passaria por uma vitória espetacular da parte de Deus em relação à opressão, a Jezabel e todas as suas obras. Mas o povo como estava? O povo estava apático. O povo estava simplesmente ignorava o que estava acontecendo. E no momento central, quando Elias ele foi enfrentar os profetas de Baal, o povo ficou espectador e Elias fez uma pergunta para eles: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Sim, o inimigo tem vencido os cristãos através de uma adaptação que nunca poderia acontecer. Porque assim como aqueles homens e mulheres que Elias disse, vocês estão cocheando entre dois pensamentos, ele está dizendo, vocês não estão firmes. Tem hora que vocês aceitam todos os padrões do mundo e tem momentos que vocês aceitam os padrões de Deus, mas não dá para conviver, não dá para servir dois senhores. E aquelas pessoas estavam enfraquecidas, elas estavam, eu até coloquei aqui, fazia parte a apatia, a dormência, fazia parte daquela geração. É aí que ele vence o cristão. O cristão da cultura do nada a ver, sim, ele avança contra estes, que diz, não tem nada a ver, isso é só antigamente que era necessário. Quero dar um aviso para você, Deus não muda, Deus é imutável, os seus princípios são imutáveis, não é porque nós estamos no século XXI que as coisas mudaram. Segunda coisa, se eu olhar para o tempo do rei Ezequias, eu falei do tempo do rei, eu falei do tempo do profeta Elias. Agora, o tempo do rei Ezequias, quando Senaqueribe subiu contra a nação, qual era o problema? Um povo que estava debaixo de uma iminente destruição, com um poderosíssimo inimigo chamado Senaqueribe, praticamente imbatível. E qual era o posicionamento? Enquanto Ezequias estava orando com Isaías e receber uma palavra específica para aquele momento tenebroso, o povo estava em cima do muro. E quando foi pedido para que aqueles que foram comandados por Senaqueribe e começaram a falar, a fazer ameaças e dizer o que eles iam fazer, então foi dito a eles, não falem em hebraico para esse povo. Só vou falar assim, não fala em aramaico para esse povo. Eu vou falar assim, porque eles são o meu alvo. Em outras palavras, não está exatamente assim, mas em outras palavras o inimigo disse, o meu alvo é que está em cima do muro, que não está posicionado. Já pensou que poderoso se todos estivessem junto com Ezequias e Isaías orando? Quer dizer, o inimigo vence quando falta oração. O inimigo vence quando há dormência, você não entende o que está acontecendo. E por falar em não entender o que está acontecendo, nós estamos vivendo dias de muitos acontecimentos e cumprimentos proféticos em todas as áreas, na geopolítica, no clima, na sociedade em geral. As pessoas estão amantes de si mesmas, elas estão, por isso que são egoístas, tudo está descontrolado, tragédias para todos os lados, guerra para todos os lados. E o que está acontecendo? É claro, tudo isso é o princípio das dores e tudo está avisado por Jesus em Mateus capítulo 24. Mas aonde que o diabo ele vence? Quando você se torna um negacionista.
Quando você diz, não, isso nunca vai acontecer, vai demorar, sempre foi dito. Então, você ser um negacionista é ele vencer, porque você não está entendendo o tempo que você está vivendo. Em Jeremias capítulo 8, eu quero ler com você, em Jeremias capítulo 8, no versículo 7, está escrito: até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha e a andorinha e o grol observam o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Aqui é uma comparação, uma analogia incrível, quando Deus manda que o profeta diga, olha, os animais, por instinto, e quem dá o instinto a Deus, conhecem quando é o tempo de que está mudando a estação e ele tem que sair do lugar onde ele está. E hoje as pessoas não estão entendendo que a estação mudou. Nós estamos vivendo os últimos dias e é tempo de sair da acomodação, da zona de conforto e ir para um ativismo de mais leitura da palavra, mais oração e entender mais os cumprimentos proféticos. Aonde mais que ele está vencendo? Então eu vou dizer para você, assim como já falei do tempo de Elias, do tempo do rei Ezequias, agora o tempo de Ló. O que está acontecendo? Assim como os dias de Ló, aquela família, infelizmente, foi derrotada. A mulher de Ló ficou tão apegada às coisas materiais que ela preferiu desobedecer a Deus. Não olhem para trás! Não! A esposa de Ló foi transformada numa pilha de sal por desobedecer a Deus. Olha quanta coisa aconteceu e Jesus disse, lembra-te da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló a ponto de Jesus dizer para a gente olhar para ela? Porque ela foi derrotada e nós precisamos olhar para ela para ver aonde ela foi derrotada para não incorrermos no mesmo erro. Aonde ela foi derrotada? Ela se apaixonou por Sodoma, Gomorra e ela perdeu, se distanciou de Deus a ponto de não perceber quando entrou na sua casa, quando entraram os anjos na sua casa. Quem percebeu foi Ló. Ela não percebeu que eram anjos, ela não reverenciou, ela não ficou feliz com a estadia dos anjos na sua casa. Ló, o que está fazendo? Quem são esses homens? Precisam de nossa ajuda. Farei o que puder por vocês. Pelo contrário, estava atrasando ela de ir para o shopping, de ir para a casa das amigas. Você vê que essa mulher ela foi se distanciando de Deus e quebrando princípios. Talvez tenha sido ela mesma que animou as suas filhas, incentivou a elas estarem namorando com homens que eram totalmente, não só incrédulos, mas sem caráter algum. E eram homens que quiseram violentar os anjos quando eles entraram na casa de Ló. Esses eram os futuros genros desta mulher. E a última coisa que aconteceu com ela, além dela perder a sensibilidade espiritual, não mais amar os princípios de Deus, ela ficou tão apegada ao materialismo que ela desobedeceu quando Deus disse não olhe para trás. Ela olhou para trás porque ela estava apegada. Ela sentiu saudade daquilo que ela amava, que era o materialismo. Então, é por aí. Nós estamos vendo uma igreja que fica muito animada com a riqueza, mas não vemos uma igreja que gosta de pregar ou entender que o evangelho nem sempre é troféu, são aplausos, tem momento de perseguição, tem momento de dificuldade, é aí que muitos são vencidos. A próxima coisa que eu tenho para falar para você, então a mulher de Ló, ela perdeu por causa do materialismo. Cuidado, todos isso são avisos para você, como estava o povo no tempo de Elias, como estava o povo no tempo de Ezequias, como estava o povo no tempo de Ló. Mas falando como as pessoas estão, as pessoas podem dizer, não, eu não mexo com nada que seja das trevas, mas você pode estar sendo vencido na falta de amor. Se você se tornou uma pessoa amante de si mesmo, você se acha e você se torna
egoísta também, você está quebrando o princípio que o maior mandamento é o amor. Então você está sendo vencido, você está vazio. E como dizia a minha avó, saco vazio não para em pé. É assim, cristão vazio não fica em pé. E por isso que ele está vencendo muitos, porque parece quem olha, parece que estão cheios, mas é cheio de ar. Estão, na verdade, inchados. Se vier um alfinetinho, como num balão de ar, vai esvaziar, é uma destruição. Então, quando vem um pequeno problema para essas pessoas que estão cheias de si mesmo, ou cheias desse evangelho progressista, com um probleminha, o diabo vai vencer, porque ele não tem estrutura para aguentar o dia mau. O diabo está também vencendo, eu coloquei aqui, quando você fica muito apegado à teoria da conspiração. É muito mais fácil você se empolgar com a teoria da conspiração do que você ver qual é verdadeiramente a profecia e o que verdadeiramente está se cumprindo. E quando você fica muito apegado à teoria da conspiração, você perde o foco e você fica distraído com aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Você deveria estar focado com aquilo que o Espírito Santo de Deus vai mostrar para você. E cuidado, porque quando você é vencido por tudo que eu falei até aqui, eu vou ler um versículo para você, em 2 Pedro 2,19. Aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Cuidado, porque se você for vencido pelo materialismo, você vai ser escravo do materialismo. Se você for vencido pelo egoísmo, você vai ser escravo desse seu egoísmo e você vai colher solidão. E assim por diante, você se torna escravo daquilo por aquilo que você é vencido. E a última coisa que eu gostaria de falar para você, está escrito em Juízes capítulo 5. Juízes capítulo 5 era um povo que estava derrotado por muitos anos, o povo de Israel. E chegou o tempo da vitória. E Deus deu uma ordem para Débora, para Baraque e para todo o povo. Vai guerrear no Monte Tabor. Débora e Baraque foram, encurtando bem a história. Débora e Baraque foram, mas algumas tribos não foram. E depois que teve uma vitória espetacular, porque Deus deu essa vitória, os que não foram reclamaram: Débora, você não chamou a gente. E isso está registrado em Juízes capítulo 5. Débora falou: o problema não é eu não ter chamado. Olha, você é Rúben. E olha o que é dito em Juízes capítulo 5 a respeito da tribo de Rúben. No versículo 15, na parte B, entre as facções de Rúben houve grande discussão, porque vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta. Entre as facções de Rúben houve grande discussão. Eu poderia pegar outras tribos, mas a tribo de Rúben mostra muito como que o diabo tem vencido. Aqui está dizendo: você não foi guerrear a guerra certa, porque você foi vencido pela discussão. E eu vejo muitos cristãos aqui nas redes sociais brigando o tempo todo por posições, querendo todo mundo com necessidade neurótica de estar certo e não de deixar a palavra de Deus ser certa. Ou pessoas guerreando guerras, brigando ou nas redes sociais, como eu disse, ou em brigas familiares, briga na igreja. E aqui está dizendo: e além de tudo, você tocando flauta. Em tempo de guerra, tocando flauta é você ficar distraído. Esse é um tempo de muita distração, é um tempo de ódio, é um tempo de adormecimento, é um tempo em que ele está querendo vencer o cristão por pequenas coisas. E quando você vê, a derrota é grande. Presta atenção nesses itens que eu te falei, porque é tempo de você estar posicionado para vencer e não para ser vencido. Que Deus te abençoe e eu espero que você deixe o seu like e também compartilhe com muitas pessoas. Foque na palavra de Deus, na sua vida de oração e entenda o tempo que você vive. Deus te abençoe.